E voltaria a ter. Aí o Flamengo vai ter a zaga titular do Bragantino. Sim. Ele e o Bruno. Né? Fabrício e Bruno. Ele e o Bruno lá, o Fabrício, o Bruno e ele na zaga. Lá, os dois estão ali lá. Inclusive. Tá barrando o Léo Pereira já? Não. Se ele for contratado. Eu acho uma negociação assim fora de propósito. Pois é. O Flamengo é fora de propósito. É muito maluco. Até porque... Salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né? Notícias sobre o nosso Flamengo, né? A imprensa esportiva fica de boca aberta com os reforços que estão chegando no Flamengo, né? Obviamente que 2024 é ano eleitoral e o Landim não vai querer deixar isso barato e já definiu o orçamento bilionário para o Flamengo visando próxima temporada e contratações, né? Contratações de nomes de peso chegando no Flamengo para ser titular, né? E vamos embora com mais um vídeo, né? Sobre o nosso Flamengo, reforços de Dela Cruz e Léo Ortiz, negociações bastante avançadas aí, né? Para poder fechar com o Flamengo visando temporada de 2024 e outros nomes que o Flamengo também sonda no mercado. Mas sem mais enrolação, vamos embora com mais um vídeo. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal também, se inscreva no canal e ative as notificações, né? Para não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. Então, nação, vambora com mais um vídeo aí. Sem mais enrolação, deixe seu like. Créditos a ESPN no Brasil, Grupo Disney. Link na descrição como créditos. E vambora com mais um vídeo aí. Tamo junto, vambora? Do jogador envolvida nessa negociação, Pascoal. Eu acho um bom zagueiro. Convocado inclusive pelo Tite para a seleção brasileira. Se não me falha a memória, ele teve uma convocação para a seleção do Brasil. E para mim é um jogador que apresenta muitas soluções, né? E voltaria a ter. Aí o Flamengo vai ter a zaga titular do Bragantino. Sim. Ele e o Bruno. Né? Fabrício e Bruno. Ele e o Bruno lá, o Fabrício, o Bruno e ele na zaga. Lá, os dois estão ali lá. Inclusive. Tá barrando o Léo Pereira já? Não. Se ele for contratado, sim. Se ele pode reeditar, né? Pode reeditar a dupla do Bragantino. Que eu acho uma ótima dupla. O Léo Pereira, a torcida do Flamengo, já que você falou do Léo Pereira, a torcida do Flamengo não podia ver o Léo Pereira pintado de ouro. Mas passou, não podia ver nenhum dos dois, né? Nem o Fabrício, nem o Léo. E foi a dupla que firmou. Mas de repente, agora, se você falar em tirar o Léo Pereira, tem briga. Porque é o cara que conquistou o espaço. E eu acho que o Léo Ortiz tem essa capacidade também de chegar e conquistar o espaço. Ele é filho de um dos maiores jogadores de futebol de salão do Brasil e do mundo, Ortiz. Né? E é amigo do Tite. O pai dele chutava que era uma ignorância. O pai dele no futebol de salão era um espetacular jogador. E o Léo tem o posicionamento dele. Ele é um cara que comanda, é um cara que fala. E tudo isso agrega. Eu acho que se ele pediu para jogar no Flamengo, aquele negócio, quando o jogador quer, aí não tem como segurar. Se a proposta do Flamengo for interessante, se o dinheiro chegar e for legalzinho, os caras vão fazer negócio. Porque a voz do atleta, dificilmente o cara fala, né? Dificilmente o cara se manifesta. Sim. O cara espera para ver o acontecimento. Geralmente o jogador espera o acontecimento. Se o Léo se movimentando dessa forma e dizendo eu quero ir, dá um jeito aí que eu quero ir, aí já deu mais do que um passo para acertar essa negociação. O que ele entende é que depois de 4 temporadas ali no Bragantino, ele cumpriu o que ele podia e deveria dar a esse clube. Então ele fez questão de, mesmo de férias, participar de um call, né, de uma ligação, dizendo que sim, gostaria de ir. O Zinho tá inquieto lá. Eu vejo aqui você já, Jean, mas o Zinho tá inquieto lá. Eu senti que ele queria falar o meu tetra. Não, eu não concordo com essa coisa assim, ele quer ir é uma coisa, mas o Bragantino... Não, se for para discordar do Pascoal, já pode ir direto, não precisa me esperar, não. Não, eu acho assim, o Flamengo tá no direito dele, gosta, o treinador já o convocou para a seleção, é muito bom zagueiro, sim, sem dúvida, já figurou em lista de melhor do Campeonato Brasileiro, 27 anos, idade muito boa. O Flamengo tem todo o direito de, tô interessado, vamos negociar, não tem problema nenhum, né? Uma coisa é só falar assim, não tá feliz aí, era bom vir pra cá, sabe? Essa coisa de você ficar na imprensa falando, mas não chega com o Farmir, não adianta ficar falando, você não tá bem ali, né? O cara não tá sendo aproveitado, tá na hora de sair. Não. Você quer contratar, vai lá. Qual é a multa? Paga a multa. Como eu estava falando lá do treinador. O mercado, o negócio do futebol é assim hoje. Né? O jogador tem contrato,
O contrato dele ainda é longo com o Red Bull Bragantino. O Red Bull tem todo o direito de ou paga a multa ou vamos negociar nos meus termos. Não vejo problema nenhum. Aí o jogador vai ligar lá da esfera e falar, peraí, eu quero ir, você tem que me vender de qualquer jeito. Não concordo. Acho que o Red Bull tem que pedir aquilo que ele acha que é suficiente, né? Porque ele vai se desfalcar de um baita de um zagueiro, ele vai ter que ir ao mercado buscar outro zagueiro. Não é fácil encontrar, né? As cifras são altas, tanto é que está essa negociação. Então assim, não é o jogador, ele tem o direito, assim, falta quanto tempo para acabar o contrato? Já está naquele período que ele está livre para assinar um pré-contrato? Está tudo no papel, está tudo certo. Nesse momento não é assim. Quem tem que decidir se vai vender ou não é o Red Bull Bragantino ou o Flamengo pagar a multa que tem estipulada. O Bragantino já abriu a negociação, né? Aceitou abrir, eu não queria falar os valores aqui, mas enfim, abriu uma negociação e pediu 6.500. Aí o Flamengo falou, dou 5. E aí o Bragantino falou, não, é pouco, então agora eu quero mais. Qual é a moeda? Qual que é a moeda disso? Eu tenho medo de falar moeda sem estar olhando para ela, porque às vezes eu me confundo. Esses dias eu botei uma multa, euro, né? Esses dias eu botei uma multa aqui pro Gabriel de 35 milhões de reais. Não, é euro. Eu tô tentando olhar aqui de até quando é o contrato dele para responder você, Zinho. Isso eu não sei de cabeça. Mas foi isso, assim, 6,5, dou 5... Não, então peraí, quero mais. Aí a única coisa que o Léo fez foi manifestar o desejo de... De 6,5 para 5? Não tá longe, hein? 1,5 milhão de euros. Eu tô achando que o Pascoal achou um poço de petróleo nessas férias. 7 milhões de reais, 7, 8 milhões de reais. Não, dá pra chegar, né? Mas também não é tão pouco assim. Claro, aí você pode pensar, pro Flamengo, aquele... Deixa eu ver quando é o contrato. Eu só acho que, assim, bom, primeiro, é completamente compreensível o desejo do Léo Ortiz em jogar no Flamengo. Final de 26, o contrato dele com o Bragantino. Então vai ter que chuviscar, na conta do Bragantino. Então, assim... Beleza, compreensível o desejo do Léo Ortiz jogar no Flamengo, até porque ele é um jogador de 27 anos de idade, então não é o cara de 22, 23 que ainda só tô no Bragantino, no Red Bull, então eu posso ir para o RB Leipzig, eu posso ir para o RB Salzburg e aí jogar uma Champions League e aí fazer uma ponte. Já 27 anos de idade já não é uma idade em que isso hoje em dia costuma acontecer. O Scarpa foi uma exceção, e muito pelo desejo dele, porque não foi nem ganhar mais nesse caso. Então, acho que assim, é compreensível ele dizer, bom, eu tô com 27, eu quero vestir a camisa do Flamengo, né, a maior torcida do Brasil e tudo mais, porque, de fato, tem uma diferença que a gente não precisa aqui detalhar muito em relação ao Bragantino. Ok, o desejo dele é legítimo, mas eu estou muito com o que disse o Zinho, porque assim, a gente precisa tratar o futebol de maneira profissional também quando a gente fala sobre o que os clubes pedem ou não pedem, com o direito ou não, e como eles agem, com o direito ou não de agir dessa maneira. E a gente está falando de um dos clubes mais profissionais e sérios do Brasil na sua gestão. Não estou falando do Flamengo, evidentemente, estou falando do Bragantino. O Bragantino é um dos clubes mais sérios de melhor gestão do futebol brasileiro. Mas não ganhou. Estamos falando de outro nível, outro patamar de arrecadação e tudo mais. Mas paga todos os seus salários em dia, é absolutamente profissional com todos os seus jogadores, comissão técnica e tudo mais. E a partir do momento que você age dessa maneira, você tem o direito de falar com os seus contratados, com os seus profissionais, dizendo, olha, é o seguinte... Sempre cumprimos tudo que a gente falou da melhor maneira possível e, portanto, a gente tem um contrato assinado e esse contrato ele vai ser rompido se as exigências que nós estamos fazendo forem atendidas. Tem, para quem não assistiu, o documentário do Tottenham, daquela série cujo nome eu me esqueci, que são vários times e tal, tem um momento que é maravilhoso, que é o Daniel Levy, presidente do Tottenham, dono do Tottenham, conversando com o Eriksen. E o Eriksen, naquele momento, foi uma loucura esse documentário, especificamente com o Tottenham, porque eles colocaram uma câmera na sala do Mourinho ali, onde as conversas aconteciam, claro que com a autorização do Mourinho e também dos jogadores que participavam dessas conversas. Viralizou muito uma conversa do Mourinho com o Dele Alli, falando sobre a maneira que ele jogava, tal, mas enfim, nesse documentário tem essa conversa que é
do Daniel Levy, presidente do Tottenham, com o Eriksen. E ele fala assim, Eriksen, eu sei, eu entendo que você quer ir para a Inter de Milão, porque tinha uma proposta da Inter. Só que assim, a gente investiu, papelzinho, a gente investiu tanto em você, a gente tem, eu não posso fazer esse negócio a não ser que eles cheguem nesse valor, nesse patamar e tudo mais. E o Eriksen, do outro lado, ele entende, quer dizer, e eu acho que é mais eu acho que é tido, assim, porque a gente acaba levando muito para o extremo quando ela sai de contexto, né? Mas ele se manifestou durante a negociação dizendo, olha, gostaria que você chegasse a um acordo. Ele, em momento nenhum, falou, isso, Bragantino, rasga meu contrato que eu tô indo embora. Isso. O tom que ele fala, assim, e como ele se manifesta, eu acho que isso é muito importante. E é preciso ser honesto e justo e profissional com quem te contrata naquele momento, mas... Repito, eu acho completamente normal o Léo Ortiz querer, aos 27 anos de idade, depois de 4 anos de Bragantino, vestir a camisa do Flamengo, né? Sim, acho que também acho. Dá para entender, mas é preciso respeitar a seriedade do trabalho do Bragantino. Olha como é que é a nossa produção. Ó, o Pascoal falou assim, vai fazer dupla com o Fabrício Bruno. Aí o Zinho falou assim, ué, tá colocando o Léo Pereira no banco? Eu quero olhar o número dos 3, então, pra gente saber o que pode acontecer no caso do Léo Ortiz se transferir para o Flamengo. É só para vocês discordarem mais um pouquinho. O Léo teve tá, uma lesão no início do Campeonato Brasileiro. Por isso tem menos jogos ali, né? Só fez 20 jogos e não 34 ou 32, como fizeram os zagueiros que já estão no Flamengo. E aí as médias, né, de ações defensivas muito parecida com a do Fabrício Bruno e acima da do Léo Pereira. Posses recuperadas é o que tem mais posses recuperadas dos 3 e passes verticais. Os passes verticais ali, o Léo tem um pouco menos do que ele e ele tem ainda menos do que o Fabrício Bruno. Eu vou lá no... Só para te explicar uma coisinha. Não, me explica. A complementação dele com o Fabrício Bruno talvez seja, eu acredito que seja, o zagueiro mais rápido do futebol brasileiro. É o zagueiro que tem capacidade de recuperação física impressionante. E o Léo Ortiz é o jogador que melhor se antecipa no Campeonato Brasileiro. É o zagueiro da antecipação. O que é que o Tite pensa? De ter um jogador se perder a bola de recuperação e um de antecipação para poder tomar a bola do adversário quando a bola é perdida no meio campo. Então, eu acho que escolher o Léo Ortiz nessa medida, por números, não, são números que correspondem ao que ele faz dentro de campo. Sim. Né? Então mostra claramente. O Léo Pereira também fez uma temporada muito expressiva pelo Flamengo, se recuperou diante dos torcedores do Flamengo, mas eu acho que a contratação do Léo Ortiz acende uma briga por uma vaga aí na zaga. Legal que seja assim, ué. Que bom que seja assim, né? Porque aí o Flamengo vai ter cada zagueira, gente. Não, fora que zagueiro, zagueiro toma muito cartão, zagueiro é suspenso, pode se na machucar. Planificação de time, geralmente os zagueiros são 5. De alto nível, Você tem que ter 5 zagueiros, porque o zagueiro se machuca muito e toma muito cartão. Se você tiver só 3, você vai ter problema, vai ter que botar volante de zagueiro. Agora, você tem que ter pelo menos 5 zagueiros, e o Flamengo, pelo jeito, vai ter zagueiro com uma qualidade espetacular para jogar. Tem briga por essa titularidade aí, Zinho? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Não, ele é muito bom zagueiro, gente. Eu gosto muito do Léo Ortiz. Acho que se o Flamengo conseguir contratar, e acho que vai conseguir, porque se os números que você passou aí, essa diferença, pra gente é muito dinheiro. Mas pro Flamengo, que tem 160 milhões já aprovados para contratações, né? E o Tite precisa de um zagueiro, o Rodrigo Caio saiu, então precisa reforçar ali esse setor, ter mais opções, que já tem, né, bons jogadores, mas ele chega para disputar a posição. Primeiro que assim, eu confesso que o Léo Pereira, ele teve momentos ruins no Flamengo, que eu mesmo também fiquei um pouco desconfiado naquele início dele, mas assim, foram muitas mudanças no Flamengo, muitos treinadores, mas a gente tem que também destacar, ele assume, ganha posição, vira um jogador confiável, né? A torcida que tinha desconfiança começa a acreditar, a dupla ela se encaixa, o Fabrício Bruno e o Léo Pereira, então o Léo Ortiz, por melhor jogador que seja, muito bom jogador, não acho que ele chega já com o status de titular. Vai ser ao longo da temporada. E o Tite, né, potencializando, como ele gosta de falar, né, o Titez,
treinando, ajustando, ele pode até virar um titular. Agora, de repente, o próprio Fabrício Bruno pode perder a posição também, porque ele joga pelo lado direito também. Ele não joga só pelo lado esquerdo. Canhoto é o Léo Pereira. Então, assim, tem várias situações de encaixe de jogo para a coisa funcionar. E outra, o Fabrício Bruno está nessa coisa de renovação também de contrato. Se consegue trazer o Léo Ortiz, vai ser bom pro Fabrício Bruno falar, vem cá, vocês trouxeram o cara que a gente jogava junto, gastaram uma grana, pô, o salário, e o meu vocês não querem renovar? Não querem dar esse acréscimo que eu quero? Porque está em meio... parou, né, essa negociação, né, as pedidas são diferentes. Então são situações que pode mexer até dentro do elenco. Mas é baita de um zagueiro. É muito bom se o Flamengo trouxer, porque fortalece ainda mais e precisa fortalecer esse setor, né? O Flamengo só entrega Thiago Maia e Mateuzinho ao Corinthians, como foi proposto pelo clube, em troca do Fausto Vera, se achar um bom negócio. É isso? Com certeza, né? Com certeza. Sim, eu não sei de onde partiu isso. Provavelmente deve ter sido do presidente do Corinthians, eleito do Corinthians, né? Não sei se ele fez essa proposta ao Flamengo, mas pensando assim, vamos lá, o Fausto Vera, que é bom jogador, eu gosto do Fausto Vera, mas ele vai ser terceiro reserva no Flamengo. Se fosse feito essa negociação, ele está atrás do Alan, para mim, e do Pulgar. Porque o Thiago Maia sairia para o Corinthians, no caso. Então, assim, não sei qual é a vantagem. Mas ele está na frente ou atrás do Thiago Maia para você? Olha, taco a taco, assim. Se eu tenho o Thiago Maia como um volante no meu elenco, eu tenho Thiago Maia, Eric Pulgar e Alan, eu não vou sair para buscar o Veras. Eu vou para outra posição que eu preciso. Eu estou falando eu como diretor de futebol. Eu estou analisando o meu elenco, eu estou olhando para o meu elenco, eu estou com o meu treinador sentado, conversando, planejando, posição por posição. Geralmente você bota 2 para cada posição e olha para a base. E na base você vê quem você pode encaixar como terceiro das posições. Nesse setor o cara não está pronto ainda da base. Aí eu vou olhar no mercado, né? Pelo menos eu trabalhei assim, como diretor de futebol. Então, assim, eu olhando o meu elenco, que eu tenho esses 3 volantes, o Pascoal acha que o Thiago Maia não é primeiro volante. Eu acho que ele é primeiro volante. Eu não acho que ele é segundo volante. Ele pode, junto com um outro volante, se soltar um pouco mais, seguro, vai o outro mais, mas eu acho que eles estão ali nesse... Eu não traria o Veras. Eu não traria. Não tem necessidade nenhuma. O Mateuzinho, você tem o Varela, você tem o Wesley, você pode trazer um outro lateral. O Flamengo, de repente, vai ter que buscar, porque esses 3 ainda não encaixaram, aí libera um desses meninos para ter rodagem, aí você empresta. Você empresta para o cara lá pagar o salário, dá rodagem para ele, ver como é que vai ser, e você tenta preencher aqui. Agora você vai ceder, vai fortalecer o outro time, e você vai trazer um jogador que você não tem necessidade dele no seu elenco? Ou seja, perder um lateral, Pascoal. Não, por exemplo, eu acho que os dois jogam na mesma posição. Fausto Vera e Thiago Maia, segundo volante. Né? O Fausto Vera gosta de sair jogando, gosta de bater ele fora da área e tal. Teve um início muito bom no Corinthians, mas depois ele mesmo disse que o Corinthians perdeu tempo com alguns treinadores que passaram lá. Foi uma declaração do Fausto Vera. O Corinthians perdeu tempo e ele também, porque ele ficou no banco de reserva, teve uma lesão, mas não conseguiu jogar, especialmente com o Vanderlei Luxemburgo. Eles jogam na mesma posição. Entre os dois, se você olhar para você, eu vou montar o meu time. Os dois, eu quero o Thiago Maia. Então, na negociação, o Flamengo perderia o melhor volante e ainda perderia o lateral. Eu quero o Thiago Maia. Eu acho uma negociação assim fora de propósito. Pois é. O Flamengo é fora de propósito. É muito maluco. Até porque, Pascoal, eu concordo assim, e eu acho que o que poderia justificar isso? Vamos dizer, o Fausto Vera tá muito mal no Corinthians, não tá rendendo e a gente sabe que tem potencial. O Thiago Maia tá muito mal no Flamengo, não tá rendendo e a gente sabe que tem potencial. Ok, vamos fazer a troca
E aí você tem a questão da idade, que claro que numa troca pau a pau, você sempre tem que olhar para a idade dos jogadores. E o Fausto Vera acho que é 3 ou 4 anos mais novo do que o Thiago Maia. Acho que é 23 e 26, se não me engano é essa a diferença. Mas aí, assim, você olha para o Mateuzinho tem 23 anos também. É jovem. Então, assim, não faria sentido nenhum, ainda que fosse uma coisa... Porque se é pau a pau, você pode até dizer, bom, beleza, vamos ver se agora os dois melhoram, porque, de fato, eu acho que o Thiago Maia está abaixo do que ele pode render no Concordo Flamengo. com você. Quanto a isso, não tem dúvida, ele está abaixo. E o Fausto também. E o Fausto também. Então, fosse uma troca verdade. pau a pau... Fosse uma troca pau a pau, você pode dizer, bom, vamos lá, vai. E o Corinthians até pensar, tudo bem, ele tem 3 anos a menos, mas acho que vale a pena. O Corinthians agora está se desfazendo dos seus medalhões e jogadores mais experientes, traz um jogador experiente para o seu elenco, mais do que o Fausto Vera, e ok, vamos ver se as coisas andam. Mas a entrada do Mateuzinho nesse negócio é o que disse o Pascoal, é completamente fora de propósito. Você troca 2 jogadores de 23 anos, Fausto Vera por Mateuzinho, e de brinde, de bônus, o Corinthians ganha nada mais, nada menos do que o Thiago Maia. Então, não sei de onde surgiu e acho pouco provável que o Flamengo esteja cogitando esse negócio. Não, eu acho que o Flamengo não... O Corinthians pode ter proposto. Porque você pode propor, você pode propor qualquer coisa. Eu posso pegar Não, o que telefone... propôs, tá? Chegou essa proposta no Flamengo, é um fato. Não, alguém ligou pro Flamengo, pros dirigentes do Flamengo, ó, quero fazer a proposta. Os caras, depois de desligar o telefone, eles riem. Eles riem. Por quê? Porque é um negócio fora de propósito, gente. Não tem nexo. Não tem nexo. Não tem como. É aquela história do Gabigol. O Corinthians começou com o Gabigol. Agora já tá no Thiago Maia, já tá no Mateuzinho. Daqui a pouco vai parar no Pedro. Eu não sei. O Corinthians já contratou diretor de futebol? Eu acho que ainda não. Temos informação Pelo aqui menos do não anunciou. Alambra Alvinegro que não contratou. Tá esperando o Rodrigo Caetano, né? Gente, o futebol requer atitudes mais aceleradas e mais sérias do que apenas trocar nome de centro de treinamento. O futebol requer situações mais sérias e posicionamentos mais determinados do que tirar o nome de um gigante que trabalhou no Corinthians como o Joaquim Grau. Perfeito. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo e eu vou te falar uma coisa. Essa loucura aí, né, que os dirigentes do Corinthians ou até o presidente propôs ao Flamengo, não vai passar de uma tratativa que os dirigentes do Corinthians querem, né? Pô, isso é uma loucura, é uma insanidade total, né? Querer dar o Fausto Vera e ter 2 jogadores considerável bom, vamos dizer assim, né? Mateuzinho oscila muito, 23 anos, Thiago Maia 26, 27, né? Você dá o Fausto Vera, que consideravelmente é reserva. Ele é reserva no Corinthians e vai pro Flamengo ser reserva, o terceiro reserva. E de brinde tu ganha o Wesley, o Mateuzinho e o Thiago Maia, que em 2022 jogou muita bola. É insanidade total. Se o Flamengo aceitar, a proposta chegou, como a Dani falou aí, né? A proposta chegou. Se o Flamengo aceitar, é uma insanidade total dos dirigentes do Flamengo aceitar uma proposta dessa, meu filho. Pelo amor de Deus. Dá o Thiago Maia. O Thiago Maia jogou muito o ano passado, em 2022. E ainda dá o Mateuzinho ainda. Ah, questão de idade. Mateuzinho 23, Fausto Vera 23. Beleza, questão de idade tá empatado. Fausto Vera volante ali. E meio de campo. Eu vou botar meio campo, né? Meio campo incluído volante ali. Volante. Com o Mateuzinho lateral. Beleza. O Corinthians tá precisando de uma lateral direita assim. E ainda levo de brinde o Thiago Maia, que jogou pra caramba o ano passado com o Dorival. É insanidade total. Mas deixa a tua opinião aí. Deixa teu comentário aí sobre essa situação. Quero saber teu comentário sobre a situação e o like também. E, obviamente, né, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. Tamo junto, nação, e até o próximo vídeo. Vambora!